Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. 28 de julho de 2023, palavra viva e eficaz do Senhor. Peço a bênção do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Glória a Deus. Grande dia na bênção do Senhor. Deus sempre tem uma bênção para seu coração. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 23, versículo 21. Depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porque era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino do seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mau aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que ele daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão passou diante com os seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu aos edomeus, que os tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor Deus dos seus pais. Ele também fez altos dos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhes veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, seu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo as prostituições da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho algum, senão a Joacás, o mais moço dos seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor os feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou aroma, como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Atália, filha de Omri.
Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitou Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Josabiate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabiate, filha do rei, Jeorão, mulher de sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atália, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atália reinou sobre a terra. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filhos de Obed, Amaacéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Esses entrarão porque os são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa será morto, porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme a tudo o que ordenara ao sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de Sem as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar da casa e da casa em redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram, e disseram: viva o rei. Ouvindo, pois, Atália a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor.
E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trompetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais, e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalha rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera ao sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e a derrubaram, e quebraram os seus altares, e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designou na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros à porta da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor. E entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram-no no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalha à espada. Amém, irmãos? Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 13 ao versículo 36. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se, de alguma maneira, posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão serão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também o ramo o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque o poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, enquanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles,
Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todo usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, irmãos. Salmo 22, versículo 1 ao versículo 18. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego, porque tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como águia me derramei e todos os meus, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia cortar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Amém, irmãos? Livro de Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.